Sejam bem-vindos à minha casa, meus irmãos. Elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai Criador, em agradecimento por tudo que o Pai tão bondosamente nos oferece. Agradecer muito particularmente a oportunidade reencarnatória que nos concedeu. Chance a mais para que alcançamos o grande objetivo imposto para nós já na criação, a perfeição moral. Agradecer ao Mestre Jesus e aos bons amigos a companhia, rogando, nos auxiliem para que das leituras nós consigamos extrair mais vastos conhecimentos, melhor entendimento, mais profunda compreensão da verdade. Que a paz do Mestre Jesus inunde os corações dos nossos irmãos e que a luz do Mestre se derrame sobre o nosso ambiente de trabalho. Que assim seja. Nós iniciamos na última leitura o estudo do capítulo 5 da parte terceira das leis morais, capítulo 5 que tem por título e tema da lei de conservação. E nós vimos que o instinto de conservação é um atributo dos seres vivos, né, que tem fundamentação na necessidade de preservação da vida. A vida no corpo, né, é um meio de progresso, nós vimos isso, um meio de progresso para o espírito, e é também a forma pela qual os espíritos participam na obra divina, né, dentro do planejamento que Deus empreendeu. É importante, então, conservar o corpo, né, para cumprir os objetivos da reencarnação. Né. Vimos também que Deus provisiona os meios para a nossa conservação. Né. Não só nos deu a obrigação de viver, mas nos deu a possibilidade de viver, né, provisionando meios para que a gente faça a manutenção da vida. Vimos também a maneira que muitos de nós temos equivocada, né, de interpretar, de entender os meios que Deus provisiona para a nossa conservação, a maneira como nós tratamos os meios que Deus nos provisiona. Vimos também a maneira pela qual nós agimos para nos conservar, para nos manter, né? Alguns ativamente, outros passivamente acomodados. Né? E por fim nós vimos os limites, né? Os limites entre as necessidades e os gozos. Né? Quando o nosso irmão, respondendo à questão de Kardec, diz que o abuso dos gozos traz para o espírito, traz para aquele que abusa, né, a morte física e a morte moral. Entendida a morte moral como a prevalência demonstrada, né, da matéria sobre o espírito. E a morte física pelos excessos degradantes, né, que acabam por minar a força física, por minar a saúde e a vida no corpo. Muito bem. Nós vamos então para a segunda parte, vendo os temas que faltam. Eram 5 temas, nós abordamos 3, né? Vamos ver hoje necessário e supérfluo e privações voluntárias e mortificações. Necessário e supérfluo. Reiniciamos na questão 715. Pergunta Kardec. Como pode o homem conhecer o limite do necessário? Nosso orientador responde assim: aquele que é ponderado o conhece por intuição. Muitos só chegam a conhecê-lo por experiência e à sua própria custa. Muitos de nós, isso para nós é fácil entender, muitos de nós só aprendemos quando a gente incide no caminho doloroso, né? Muitos falam, não, você não vai pelo amor, vai pela dor e tal coisa. São as duas formas que a gente tem de aprendizado, vamos dizer assim, né? E aqui o Espírito coloca a resposta mais ou menos nessa direção. Ele diz, olha, aquele que está atento às coisas, aquele que está observando, aquele que está avaliando as coisas, o ponderado ele chama, conhece o limite por intuição.
ele sabe o que é necessário por intuição. A grande maioria, diz ele, muitos, né, só chegam a conhecer esse limite, né, quando se defronta, né, com algum tipo de problema imposto pelo excesso. Nós vimos que o excesso cobra seu preço, né? Então ele diz, muitos só chegam a conhecê-lo ao limite do necessário, só chegam a conhecê-lo por experiência, experimentando. E à sua própria custa, ou seja, sofrendo as consequências da experimentação. 716, pergunta Kardec. Mediante a organização que nos deu, não traçou a natureza o limite das nossas necessidades, considerando o meio de manifestação do espírito, que é o corpo, né? E ele chama isso de organização. Considerando o corpo que nos define, né? Não teria traçado a natureza o limite das nossas necessidades? E aí o nosso orientador responde assim, sim, sem dúvida. Mas o homem é insaciável. Por meio da organização que lhe deu a natureza, lhe traçou o limite das necessidades. Porém, os vícios lhe alteraram a constituição e lhe criaram necessidades que não são reais. Então, se a gente observar a nós mesmos, né, nós veremos que muito do que a gente faz excede o limite da necessidade. Vou colocar um exemplo bem simples que é para a gente poder entender. Vamos colocar no campo material, para a gente poder entender. Nós necessitamos de um abrigo, de uma casa, vamos dizer. Nós não necessitamos de duas casas, porque o nosso corpo só ocupa um lugar no espaço. Não é? Então, é simples a gente entender. Não é? A nossa necessidade é de um abrigo. Né? Um outro abrigo, né, já ficaria ocioso, né? Porque nosso corpo obrigatoriamente ocupa um lugar. Né? Então é um exemplo simples para a gente entender aquilo que ele coloca. Ele diz, olha, se vocês observarem a sua própria organização fisiológica, né, vocês vão ver que ela define qual a sua necessidade. Vamos, por exemplo, um outro exemplo, também no campo material. Vamos falar de alimentação. Nós já falamos disso. Né? Alguém que tem uma compleição física pequena, um corpo pequeno, né, não necessita da mesma quantidade de alimento de alguém que tem uma compleição física maior, uma pessoa que tem um corpo maior. Quem desenvolve uma atividade física pequena não precisa de tanta energia quanto aquele que desenvolve uma atividade física maior. Então, quando ele fala que a nossa própria organização define a nossa necessidade, ele está falando nesse sentido. Né? Se a gente observar bem, criteriosamente, a nós mesmos, nós veremos o que nos é necessário para a satisfação, por exemplo, da vida orgânica, né? Em questão de conforto, em questão de alimentação e tal. Então é nesse sentido que ele coloca. Ele diz, pela própria organização, sua própria organização física, né, a natureza definiu o que é necessário para você. O que excede, né, é supérfluo. Né? E nós já vimos que somente o que é necessário é realmente importante. O supérfluo às vezes até danoso. Né? No caso, por exemplo, eu já citei como exemplo, né, o excesso alimentar, né, é até danoso. Questão 717. Kardec pergunta, que se há de pensar dos que assambarcam, tomam para si, tomam posse, assambarcam os bens da terra para se proporcionarem o supérfluo, com prejuízo daqueles a quem falta o necessário. É a famosa acumulação, a pessoa, bens, riquezas inumeráveis,
para a pura dissipação, né? Buscando pura e simplesmente satisfazer o seu gozo no supérfluo, não no necessário. E ele ainda coloca um outro agravante, em prejuízo de outros, né, que são privados do necessário. Aí o nosso orientador responde assim: ouvidam a lei de Deus, esquecem a lei de Deus e terão que responder pelas privações que houverem causado aos outros. E uma nota de rodapé, ele diz assim: nada tem de absoluto o limite entre o necessário e o supérfluo. A civilização criou necessidades que o selvagem desconhece, e os espíritos que ditaram os preceitos acima não pretendem que o homem civilizado deva viver como o selvagem. Tudo é relativo, cabendo à razão regrar as coisas. A civilização desenvolve o senso moral e, ao mesmo tempo, o sentimento de caridade, que leva os homens a se prestarem mútuo apoio. Os que vivem à custa das privações dos outros exploram em seu proveito os benefícios da civilização. Da civilização, tem apenas o verniz, como muitos há que da religião só tem a máscara. A colocação da acumulação de bens, né, para pura dissipação, para satisfação de orgulho e vaidade, vamos colocar assim, em detrimento de outros, cria para esse acumulador, né, um compromisso, uma dívida. Ele esquece, a finalidade providencial da riqueza, né? Ele esquece que ela tem uma finalidade, né? E ele diz, olha, quem esquece a lei de Deus, quem esquece as coisas, acabará respondendo pelos males que causou, né? Por conta da sua incúria, do seu desprezo. E ele faz uma parte, né, que eu acho interessante. A gente tem a tendência de estabelecer regras que são absolutas. É assim, é assim. E o nosso irmão, olha, o limite não tem nada de absoluto e varia de pessoa a pessoa. Então, não existe uma regra que diga efetivamente, olha, você tem que ter isso e só isso, né? A nossa necessidade dentro da civilização, no nosso meio, é diferente, por exemplo, de um irmão Yanomami que está num território isolado lá em Rondônia. Em Roraima, perdão, em Roraima, lá em cima, né? As necessidades dele são muito menores do que as nossas, né? Em tecnologia, né? Confundir as coisas, tentando estabelecer uma regra geral que atenda a todos indistintamente, é desprezar essas individualidades, né, essas necessidades individualizadas, vamos dizer assim, né, próprias de cada ser. Dentro da própria civilização, os povos, né, as sociedades, elas acabam tendo necessidades diferentes entre elas. O que eu quero colocar? Eu quero colocar e ressaltar a ideia de que tudo é muito relativo. Ele diz, tudo é relativo, cabendo à razão, né, regrar as coisas. A razão regrar as coisas. Ele lembra também que a civilização desenvolve o senso moral, né? E com o desenvolvimento do senso moral, o sentimento de caridade, de amor, caridade é amor, né? Que se deve votar ao próximo, né? Então as pessoas não podem ficar em si mesmadas, né? E se o que elas têm é suficiente para elas, o que falta aos outros não lhe interessa, né? Então, essa perspectiva que ele coloca. Ele diz,
Os que vivem à custa da privação dos outros não são civilizados. Só tem um verniz, só tem uma capa, vamos dizer assim, uma tintura de civilização. Não estão civilizados. Né? O último tema, privações voluntárias, mortificações. Nós ainda temos o conceito de maltratar o corpo como uma forma de sublimar a alma. Né? E aqui ele trata especificamente disso. 718. A lei de conservação obriga o homem a prover as necessidades do corpo. A lei de conservação obriga o homem a prover as necessidades do corpo, atender às coisas que são naturais, próprias do corpo. Nosso orientador diz: sim, porque sem força e saúde, impossível é o trabalho. Então, todas as necessidades orgânicas, todas, sem exceção, né, devem ser atendidas, porque são elas que garantem a saúde e a força do corpo. Quando a gente se priva de qualquer uma delas, né, a gente está fugindo do equilíbrio, vamos dizer assim, né, que o equilíbrio do equilíbrio, né, que de atividades, de ações, né, que garantem ao corpo a harmonia orgânica. Não sei se eu consegui traduzir bem o meu pensamento. O que eu quero dizer é que não é o fato de deixar de atender uma determinada necessidade própria do corpo, né, que faz o espírito ficar melhor. E é nesse escopo que está a nossa temática, né, as privações voluntárias. 719, ele prossegue: merece censura o homem por procurar o seu bem-estar? E o nosso orientador responde assim: é natural o desejo do bem-estar. Deus só proíbe o abuso por ser contrário à conservação. Tudo que foge do necessário, tudo que é supérfluo, redunda em algum malefício. Essa ideia ele colocou logo no comecinho. E ele prossegue dizendo: ele, Deus, não condena a procura do bem-estar, desde que não seja conseguido à custa de outrem e não venha diminuir-vos nem as forças físicas nem as forças morais. E aqui eu vou me deter. A busca do bem-estar, né, é natural, é uma coisa própria de quem se propõe a avançar. Então é óbvio que amanhã eu pretendo despender menos esforço do que despendi hoje para uma mesma tarefa. Isso é bem-estar. Me garante um outro tempo até para descansar, para não fazer nada. Vamos colocar assim, né? O que é que a gente tem que tomar cuidado? Quando esse esforço, né, para obter bem-estar, né, é baseado no desgaste de outra pessoa. Ele diz, conseguido à custa de outrem. Né? Então, eu consigo um tempo a mais para mim, sacrificando o tempo do outro. Né? Ou, diz ele, o que eu faço para alcançar o meu bem-estar traz prejuízo às minhas forças físicas ou às minhas forças morais. Aquilo que eu faço é contrário à natureza do meu corpo, faz mal ao meu corpo, ou atinge a minha moralidade, quando eu me comporto de maneira imoral. Então, a busca por uma condição melhor é inerente ao homem. Né? O cuidado que se tem que ter,
né, é para que essa melhoria não seja alcançada em sacrifício ou com sacrifício do meu corpo orgânico ou do meu espírito, né, forças morais, ou que não se dê, né, pelo sacrifício de um irmão de caminhada. E eu explorando a capacidade do outro. Né? 720. São meritórias, melhor dizendo, aos olhos de Deus, as privações voluntárias com o objetivo de uma expiação igualmente voluntária, eu me submeter a um sofrimento, né, para pagar, fecha aspas, a gente usa esse termo, né, para pagar um pecado, né, vamos colocar assim. Privações voluntárias é o que ele coloca. O nosso irmão, ele é lacônico na resposta, ele diz assim: fazei o bem aos vossos semelhantes, e mais mérito tereis. Essa ideia de se impor sofrimentos e sacrifícios, normalmente de ordem física, né, para uma sublimação, para uma elevação do espírito, é combatido o tempo todo pelo nosso irmão. E aqui ele diz, olha, não perca tempo com esse tipo de atitude, né, e invista o seu tempo, o seu esforço em fazer o bem aos outros, e você terá um resultado melhor. Se você quer, efetivamente, ser perdoado de um pecado, né, vá fazer o bem aos outros, ao invés de ficar se mortificando, se torturando, se flagelando, né, ou flagelando o próprio corpo, porque não está flagelando o espírito, né, está flagelando o corpo, buscando essa sublimação da alma. E aí ele prossegue, ele desdobra essa pergunta, ele pergunta assim: haverá privações voluntárias que sejam meritórias? Quando a gente faz o plano reencarnatório, a gente se propõe vamos dizer assim, a determinadas, vou usar o termo, determinados sofrimentos, né, que nos elevarão, que nos farão avançar. Essas seriam as provas que nós escolhemos. E a pergunta que ele faz é assim: haveria outras que eu poderia, né, ir pegando, ele chama de privações voluntárias, no intuito de acelerar esse processo de melhoria? E aí o nosso irmão responde assim: a privação dos gozos inúteis, porque desprende da matéria o homem e lhe eleva a alma. Meritório é resistir à tentação que arrasta ao excesso ou ao gozo das coisas inúteis. É o homem tirar do que lhe é necessário para dar aos que carecem do bastante. Se a privação não passar de um simulacro, será uma irrisão. Irrisão é zombaria, escárnio. Será um escárnio, será uma zombaria. Então, ele remete novamente na direção daquele haja, né, haja no sentido de fazer o bem e você terá a compensação que você busca. Que tipo de privação é meritório? Privação voluntária, aquela que você escolhe, né, aqui no curso da vida no corpo. Privação dos gozos inúteis, diz ele, né? Porque tudo que desprende o homem da matéria, tudo que o afasta da matéria, eleva o seu espírito. Ele diz: resistir à tentação que arrasta ao excesso, né? É tirar do seu necessário para dar àquele que não tem o mínimo. É o obro da viúva, que tirou do seu necessário para dividir com o outro que tinha menos ainda que ela, né? Ele diz: qualquer coisa fora disso, né, não eleva, não melhora a nossa condição espiritual. Aí na questão 721 ele pergunta assim:
É meritória, de qualquer ponto de vista, a vida de mortificações ascéticas que desde a mais remota antiguidade teve praticantes no seio de diversos povos? O ascetismo é uma doutrina filosófica que defende a abstenção de prazeres físicos e psicológicos, acreditando que essa privação de prazeres é o caminho para atingir a perfeição e o equilíbrio moral e espiritual. Quando ele fala de mortificações ascéticas, ele está falando dessa privação, né? Essa privação, essa abstenção, melhor dizendo, de todo e qualquer prazer, de ordem física ou de ordem filosófica. Perdão, psicológica. Física ou psicológica. Então a pergunta é, esse tipo de privação, né, é meritório? Tem algum mérito? Tem alguma vantagem? E aí o nosso orientador responde assim: procurai saber a quem a aproveita e tereis a resposta. Para quem que faz bem esse tipo de privação, de castigo? Né? Se somente serve para quem a pratica e o impede de fazer o bem, é egoísmo, seja qual for o pretexto com que entendam colori-la. Privar-se a si mesmo e trabalhar para os outros, tal a verdadeira mortificação segundo a caridade cristã. Então, qualquer tipo de, fecha aspas, castigo que nós nos imponhamos no sentido de elevar o espírito, de elevar a nossa alma, né, tem que passar necessariamente por nos privarmos de alguma coisa em benefício de outra pessoa, de outro. Se nós nos privamos de alguma coisa que não resulta em benefício para mais ninguém, não existe elevação. É puro egoísmo, diz ele. Então, a frase é privar-se a si mesmo e trabalhar para os outros. Guardem isso. Né? Esse é o tipo da mortificação, diz ele, segundo a caridade cristã, que Deus aceita com prazer. Questão 722. Será racional a abstenção de certos Será racional a abstenção de certos alimentos prescrita a diversos povos? Em diversos lugares, né, a gente tem a proibição de determinados alimentos. Por exemplo, assim, bem simples, o judaísmo, por exemplo, me parece, não come carne suína. É uma proibição feita pelo orientador espiritual, vamos dizer assim. Né? Então a pergunta é racional, né, a abstenção de certos alimentos? Né? O nosso orientador responde assim: permitido é ao homem alimentar-se de tudo o que não lhe prejudique a saúde. Alguns legisladores, porém, como um fim útil, entenderam interdizer o uso de certos alimentos e, para maior autoridade imprimirem as suas leis, apresentaram-nas como emanadas de Deus. Então, são invenções humanas, né, colocadas sob o título de orientações divinas, né, mas que passam necessariamente pelo entendimento deste ou daquele orientador encarnado, vamos dizer assim. Né? Ele faz assim, ele coloca entre vírgulas, né, que reduz, ou melhor dizendo, que dá-se um contexto de boa orientação para esse tipo de restrição. Ele diz assim, ó, alguns legisladores, porém, com um fim útil, entenderam de interdizer o uso de certos alimentos. O fim útil, a gente poderia dizer, por exemplo, assim, ó, houve uma certa época, se não me engano, na Europa, em que se você bebesse água, você estava fadado a morrer. Motivo pelo qual bebiam cerveja.
O que acontece é que a água estava contaminada e a cerveja no processo de fabricação eliminava a contaminação. Então era mais saudável beber cerveja do que beber água, né? É óbvio que o fim útil a que ele alude é em função da circunstância de momento. Então, se existe uma certa contaminação de um determinado alimento, né? Vamos dizer, a carne bovina crua tem solitária. Vou forçar a barra, né? Então, o legislador entendeu que proibindo aquela carne, né, ele eliminaria o problema da solitária. Esse é o fim útil que ele coloca. Ele não disse, olha, foi por vontade própria, por ele achar que carne de porco era ruim. Havia um fim útil nessa interdição. Mas o que eu gostaria de chamar a atenção é a resposta primeira. Ele diz assim: permitido é ao homem alimentar-se de tudo o que não lhe prejudique a saúde. Tudo o que não lhe prejudique a saúde. Jesus, perguntado a respeito da lei de lavar as mãos antes de comer, que obviamente tem um fim útil, evitar a contaminação do alimento, mas que foi transformado em um artigo de fé, né? Aquilo passou a ser uma lei divina. Né? Ele diz, olha, vocês levam muito em consideração as coisas que vocês inventam e desprezam outras que são próprias de Deus. Quem vai ler lá em Mateus de 11 a 18, Mateus capítulo 15, de 11 a 18, vai ver essa passagem. Uma coisa que é divina é você honrar pai e mãe. E vocês dizem que podem abandonar pai e mãe para dar o que era de sustento deles para a igreja. E acham que isso está certo. Então, o hábito de lavar a mão, né, não é uma coisa divina, vamos colocar assim. É uma coisa de saúde. Ele não ia explicar do jeito que eu estou colocando, né? Mas ele arremata de uma maneira mas muito bacana. Ele diz assim: não é o que entra pela boca que torna o homem impuro, é o que sai da boca. Então, não é a contaminação do alimento que torna o homem impuro, é a maledicência, é o sentimento ruim, esboçado, é que torna o homem impuro. Isso falando a respeito de alimento, né? Que é a pergunta que Kardec fez. É racional, existe alguma razoabilidade em abstenção de alimentos? E o irmão diz, não, tudo que não lhe faça mal, tudo que não seja tóxico, que não lhe traga malefício à saúde, pode ser ingerido. Não existe restrição. É o que Jesus dizia, não é o que entra pela boca que torna o homem impuro. Né? Então, alimentem-se com tudo que não lhes traga a abreviação da vida. Simples assim. 723. A alimentação animal é, com relação ao homem, contrária à lei da natureza? Comer carne é contrário à lei da natureza? Com relação ao homem, diz ele. Os outros animais são carnívoros, né? Os outros animais são carnívoros, não tem para onde correr. Mas com relação ao homem, que transita nos dois, ele é herbívoro e carnívoro, ele come daqui e dali, né? Existe alguma contraindicação ou existe alguma coisa que é contrária à lei da natureza? Nosso orientador responde assim: dada a vossa constituição física, dada a condição do seu corpo, a carne alimenta a carne. Do contrário, o homem perece. A lei de conservação lhe prescreve como um dever que mantenha suas forças e sua saúde para cumprir a lei do trabalho. Ele, pois, tem que se alimentar conforme reclame a sua organização. O que o irmão diz para nós é o seguinte: existem determinados elementos nutritivos, determinadas fontes que estão disponíveis na carne, né?
E pela natureza do corpo, do nosso corpo, né, esses elementos são necessários. Né? Alguns dirão, não, mas a gente encontra proteína, por exemplo, também nos vegetais. Sim, você encontra proteína nos vegetais. Não é a mesma proteína. Né? Existe a proteína animal e a vegetal. Não é a mesma proteína. De qualquer maneira, o que fica aqui é aquela liberdade, vamos chamar assim, absoluta e restrita, né, que ele coloca na última colocação. Ele diz assim: tem que se alimentar conforme reclame a sua organização. É o corpo físico que determina a necessidade alimentar. Né? Se a gente for entrar pelo campo do funcionamento do corpo, né, a gente vai ver que, basicamente, as fontes de energia do corpo, a fonte de energia do corpo são os açúcares, né, o glicogênio e tal, que a gente queima na atividade muscular, na atividade cerebral, tal, que a gente faz o corpo funcionar. Né? Todo esse imenso laboratório que é o corpo humano processa o que ele tem na ingesta, o que é colocado para dentro, de sorte a produzir as suas fontes de energia. Né? Elas não são conseguidas diretamente da natureza. A gente não ingere diretamente aquilo que alimenta os nossos processos orgânicos. É nesse sentido que ele coloca, olha, a sua organização exige determinados elementos. E se você sacrificar, né, a sua alimentação, você sacrifica de forma idêntica a sua saúde. Ele diz, a lei de conservação lhe prescreve como um dever que o homem, que o espírito, mantenha suas forças e sua saúde para cumprir a lei de trabalho. Existem elementos que você extrai da carne, outros do feijão, outros do arroz, outros do macarrão, né? dos diversos elementos, né? Os açúcares que você obtém ali na fruta. Esses, vamos chamar assim, macronutrientes, né, são necessários. Senão, a oficina do corpo não tem como processar o seu combustível. Né? Eu acredito que eu tenha conseguido colocar bem a ideia. Não existe uma restrição. Essa ideia que grasa por aí, né, e a gente às vezes pega pela leitura, né, de que, não, o espírita não pode comer carne e tal. Não é uma questão de religião. É uma questão de organização física, é uma questão de organismo. Né? Para que o corpo funcione adequadamente, ele precisa dos elementos, né, que ele extrai da natureza, né, para poder fazer a sua elaboração e manter o funcionamento do corpo. Né? É essa a ideia que tem que ficar na nossa cabeça. Não existe esse tipo de restrição. Tá? Questão 724. Desculpem, o nariz está ruim, muito ruim. Será meritório abster-se o homem da alimentação animal ou de outra qualquer por expiação? Eu não vou mais comer carne. Né? Para pagar meus pecados, eu não vou mais comer carne. Vou fazer uma promessa aqui. Aí o nosso orientador responde assim, a pergunta é meritório? É meritório deixar de comer a carne ou qualquer outra coisa por expiação? Nosso orientador responde assim, sim, se praticar essa privação em benefício dos outros, ou seja, você deixa de comer a carne e dá a carne para o outro comer. Aos olhos de Deus, porém, só há mortificação havendo privação séria e útil.
Por isso é que qualificamos de hipócritas os que apenas aparentemente se privam de alguma coisa. Então, aqui mais uma vez nós voltamos ao todo e qualquer esforço que acarrete privação, criação de necessidade, só é meritório, só tem valor se reverter em benefício de outra pessoa. A pergunta foi taxativa. Eu vou deixar de comer carne por uma promessa. Sim, desde que a carne que você deixa de comer seja entregue para outro se alimentar. Essa é a perspectiva. Sim, se praticar essa privação em benefício dos outros. Questão 725. Que se deve pensar das mutilações operadas no corpo do homem ou dos animais? Eu quero crer que o Kardec estava falando de mutilações com o sentido de causar dor, de causar qualquer tipo de constrangimento físico, né? Dos animais eu nem entendo, mas a própria resposta do nosso orientador já remete nessa direção. Né? Ele diz assim, a que propósito semelhante questão? Por que você está me perguntando isso? Diz ele. Né? Nem o orientador entendeu onde é que o Kardec queria chegar aqui. Eu muito menos. Aí o orientador prossegue. Ainda uma vez, inquiri, pergunte sempre vós mesmos, se é útil aquilo de que porventura se trate. A pergunta é, qual é a utilidade disso? A quem isso beneficia? A Deus não pode agradar o que seja inútil, e o que for nocivo lhe será sempre desagradável. Porque, ficai sabendo, Deus só é sensível aos sentimentos que elevam para ele a alma. Obedecendo-lhe a lei e não a violando, é que podereis forrar-vos ao jugo da vossa matéria terrestre. Vamos chamar assim, a ideia, né? Eu vim cumprir a lei. Né? Então, eu vim fazer com que vocês a entendessem, eu vim fazer com que vocês a honrassem, disse Jesus lá atrás. Essa é a ideia. Esse tipo de consideração, né? Aquelas pessoas que ficam se flagelando, batendo nas costas, sangrando, pessoas que se crucificam. Né? Tá bem, eu não estou recriminando, mas qual é o benefício que isso traz? A pergunta que eu faço é essa. Em que ponto esse sofrimento ajuda alguém? É essa a questão. E é nesse sentido que o irmão coloca, o nosso orientador. Ele, olha, pergunta, a quem que isso beneficia? Qual é a finalidade disso? Isso é útil? Se não for útil, né, não é agradável a Deus. Ele diz, nada que é inútil é agradável a Deus. E o que é pior, ele diz, a Deus não pode agradar o que seja inútil, e o que for nocivo lhe será sempre desagradável. Se você, como ele diz, mutila o seu corpo, isso não é benefício nenhum. Isso é nocivo. Né? Você está lesando uma ferramenta essencial para o seu trabalho. Qual a ideia que eu gostaria que ficasse? Obedecendo-lhe a lei e não a violando, é que podereis forrar-vos ao jugo da vossa matéria terrestre. Quer levar o seu espírito a Deus? Obedece à lei de Deus, não viola a lei de Deus. Respeita, faz cumprir. Como disse Jesus, eu vim cumprir, não derrogar a lei. 726. Pergunta. Visto que os sofrimentos deste mundo nos elevam, se os suportarmos devidamente, dar-se-á que também nos elevam os que nós mesmos nos criamos? Se os sofrimentos programados nos elevam porque estão dentro de um plano de provas que nos permite melhorar,
também me eleva, me colocaria numa condição melhor. Aqueles que eu invento, o orientador responde assim: os sofrimentos naturais são os únicos que elevam, porque vêm de Deus. Os sofrimentos voluntários de nada servem quando não concorrem para o bem de outrem. Quando concorrem para o bem dos outros, elevam a alma a Deus. Os sofrimentos voluntários de nada servem quando não concorrem para o bem de outrem. Supõe-se que se adiantam no caminho do progresso os que abreviam a vida mediante rigores sobre-humanos, como o fazem os bonzos e os faquires e alguns fanáticos de muitas seitas? Por que, de preferência, não trabalham pelo bem de seus semelhantes? Vistam o indigente, consolem o que chora, trabalhem pelo que está enfermo, sofram privações para alívio dos infelizes, e então suas vidas serão úteis e, portanto, agradáveis a Deus. Sofrer alguém voluntariamente apenas por seu próprio bem é egoísmo. Sofrer pelos outros é caridade. Tais os preceitos do Cristo. Não vou nem comentar. 727. E é a última questão nossa. Uma vez que não devemos criar sofrimentos voluntários que nenhuma utilidade tenham para outrem, só vale os que nós criamos que tenham utilidade para outra pessoa. Uma vez que não devemos criar sofrimentos voluntários que nenhuma utilidade tenham para outrem, devemos cuidar de preservar-nos dos que prevejamos ou nos ameacem. Devemos manter uma atitude prudente, evitando os acidentes de percurso, evitando adotar ações que nos coloquem em risco. Né? Os jovens gostam muito de atividades que dão adrenalina, né? Convém, é prudente, né? É essa a ideia. Ele diz, nós devemos nos precaver para que não nos aconteça nenhum acidente. O nosso orientador responde assim: contra os perigos e os sofrimentos é que o instinto de conservação foi dado a todos os seres. Contra os perigos e os sofrimentos é que o instinto de conservação foi dado a todos os seres. Fustigai o vosso espírito e não o vosso corpo. Mortificai o vosso orgulho, sufocai o vosso egoísmo, que se assemelha a uma serpente a vos roer o coração. E fareis muito mais pelo vosso adiantamento do que infligindo-vos rigores, que já não são deste século. Toda prudência, todo cuidado na preservação do corpo não é mais, né, do que cumprir a lei de Deus, que nos deu a todos o instinto de conservação. Né? Agir com prudência, né? Dosando a adrenalina para você não se infligir acidentes que possam ser danosos para o cumprimento da sua tarefa. Né? Ou, como dizia minha mãe, não caçar problema com a mão, né? Não sair procurando problema com a mão. Dar custo à lei de Deus, que manda que nós nos protejamos, que nós nos cuidemos, que nós nos mantenhamos em boas condições para executar o trabalho que o Pai nos destina. Né? Então, essa é a colocação. E, no finalzinho, ele faz um reforço na ideia. Olha, se você efetivamente quer elevar o seu espírito, quer elevar a sua alma, quer sair do campo da matéria, quer progredir efetivamente no campo da moralidade, fustigai o vosso espírito e não o vosso corpo. Domine o seu orgulho, seu egoísmo, sua vaidade, sua maledicência.
né? Elimine os vícios da sua vida, né? Fustigando, contrariando o seu espírito milenar que traz uma série de tendências ruins, e você estará se elevando a Deus. Mortificai o vosso orgulho, sufocai o vosso egoísmo, né? E assim, vocês estarão fazendo mais pelo seu adiantamento do que infringindo os rigores que já não são desse século, né? Ser crucificado ou sair batendo nas costas com aquelas lâminas que vão retalhando as carnes, flagelando-se, flagelando, né? Isso não melhora em nada o espírito e atrapalha bastante o trabalho do espírito, porque lesiona o corpo, né? Tira-lhe as forças, tira-lhe a possibilidade de contribuir na tarefa do Pai. Fica então aí o nosso capítulo 5º, lei de conservação, como uma orientação para que a gente se cuide muito, né? Se cuide bastante. Os irmãos ficam à vontade, né, para fazer críticas, comentários, acréscimos, questões, né? Nós vamos encerrando 51 minutos mais uma vez. Agradecidos a Deus pela oportunidade de pararmos para estudar, refletir, tentar de alguma maneira melhorar a nossa compreensão da verdade. E agradecer ao Mestre Jesus e aos bons amigos a companhia e a orientação, rogando ao Mestre Jesus nos mantenha debaixo da sua luz, para que haja clareza em identificar os objetivos que temos que atingir, os caminhos que nos conduzem até eles. E que o Mestre nos infunda muita força moral, para que a gente tenha, enfim, a coragem de agir conforme a lei de Deus. Paz e luz é o que eu desejo aos meus irmãos. Deus os abençoe. Até a próxima.